Quero convidar a igreja neste momento a abrir o texto bíblico que nós estaremos refletindo nessa noite, e está lá em Tito. É uma carta bem curtinha, fica lá depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 1, verso 1. Quem encontrar pode se colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura deste versículo. Tito, capítulo 1, verso 1. Todos encontraram? Nós vamos fazer então a leitura neste momento, todos juntos, desse verso. Vamos lá, vamos ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Tem algumas versões diferentes, mas não tem problema nenhum, né? No sentido bíblico, ele sempre vai prevalecer, né? O texto diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, neste momento nós estaremos refletindo sobre a Tua palavra, que o Senhor possa ser conosco, falar aos nossos corações como igreja de Cristo, que o Senhor possa me usar nesse momento. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. O tema da mensagem desta noite é: quem era Paulo? Ou quem foi Paulo? Por que é importante falar do apóstolo Paulo? Nesse trimestre nós estamos estudando algumas cartas do apóstolo Paulo. Nós estamos estudando 6 cartas, 1 e 2 a Tessalonicenses, 1 e 2 a Timóteo, Tito e Filemão. Mas nós sabemos que a quantidade de cartas que o apóstolo Paulo escreveu é muito maior que essas 6 cartas. Ele escreveu ao todo 13 cartas, né? Então, nós vamos pensar um pouco nesta noite quem era o apóstolo Paulo. Esse versículo, ele traduz alguns aspectos importantes da vida de Paulo. E ele vai retratar quem era o apóstolo Paulo antes da conversão e depois da conversão. Nós vamos fazer um comparativo em relação a esse apóstolo, que segundo o próprio Jesus era um vaso escolhido para pregar e para levar a mensagem aos gentios. Então, em Atos, capítulo 13, verso 9, nós vemos que Saulo, ele tem o seu nome, o texto bíblico informa que, diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então, a partir desse momento, a Bíblia ela começa a se referir ao apóstolo Paulo como Paulo e não mais como Saulo. Alguns entendimentos dizem que Deus mudou o nome do apóstolo de Saulo para Paulo, mas o texto, nós não temos essa informação na Bíblia. Nós temos a informação de que Saulo, ele também se chamava Paulo, né?
Provavelmente, Paulo ele tinha também cidadania romana. Então, provavelmente, ele tinha também um nome romano. E aí, então, após a sua conversão, ele passa a usar mais o nome Paulo do que Saulo, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso já já. Então, nós vamos ver que Saulo, sempre quando aparece esse nome, ele está associado a um passado de Paulo. Que passado era esse? Um passado geralmente antes da sua conversão. Então, eu creio que, sob a direção do Espírito Santo, Paulo ele passa a adotar esse nome no intuito de se desvincular daquele passado de perseguição à igreja do Senhor. Então, ele vai, a partir desse momento, ser preparado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Então, a gente vê aqui uma mudança de identidade de Paulo, onde ele começa a se identificar como Paulo, aquele que prega o Evangelho aos gentios, aquele que é submisso à vontade de Deus e que está pronto às mais árduas perseguições pelo Evangelho. Então, nós vemos aqui que Deus ele transforma Saulo em Paulo, ou seja, Deus traz uma nova identidade a Paulo, a partir então do momento da sua conversão. E nós vamos ver alguns pontos importantes, baseado nesse versículo, o porquê disso. Ele começa esse versículo reforçando a sua identidade. A nossa maior identidade é o nosso nome, sim ou não? Quando alguém chega para você e pergunta: quem é você? Eu sou o João, eu sou o Fábio, eu sou o Rafael, e assim por diante, sim? Né? É o nome. Mas apenas o nome, ele não é capaz de trazer uma total identificação de quem somos nós. Por exemplo, a igreja me conhece, meu irmão Fábio. Mas se eu estou pregando numa outra igreja e digo: eu sou o irmão Fábio, eles não sabem quem eu sou. Sabem apenas o meu nome. Mas por trás desse nome existe uma identidade, existe uma pessoa. E é o que caracteriza então essa pessoa. Então Paulo, ele começa esse versículo reforçando essa identidade dele. Ele era Paulo, ele não diz que ele era Saulo. Paulo, aquele que foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Houve uma mudança de identidade aqui. E ele reforça isso nesse verso. Paulo, ele inicia dizendo que o nome dele era Paulo. Quem era Paulo? Paulo era aquele servo do Senhor, pronto a morrer pelo Evangelho de Cristo. Então, ele começa esse versículo, né, da carta Tito, dizendo: Paulo. Há algumas pessoas na Bíblia que Deus ele muda o nome para mostrar que realmente houve uma mudança de identidade na vida dessa pessoa, né? E os nomes eles têm uma importância muito grande na Bíblia, né? E no caso aqui, Deus não mudou o nome de Paulo, mas ele passa a usar este nome porque agora ele era uma nova pessoa transformada por Deus, né? Então lá em Atos capítulo 9 verso 1 diz assim sobre Saulo, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote.
que ele foi fazer junto ao sumo sacerdote? Pedir cartas para prender e matar a igreja do Senhor. Então veja bem o que Saulo, ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Este era Saulo. Este era Saulo. Mas e Paulo? Paulo, ele respirava e exalava o bom perfume de Cristo. Onde nós vemos isso? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, que diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então aqui nós vemos que Paulo, ele mudou o seu cheiro de morte para cheiro de vida em Cristo Jesus. Mudança de identidade, mudança de vida, transformação de Saulo para Paulo. Saulo, ele era também perseguidor da igreja. Está lá em Atos, capítulo 8, verso 1, que diz assim, Atos 8, 1: e também Saulo consentiu na morte dele quem? O Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Saulo, perseguidor da igreja de Cristo. Perseguidor. Mas Paulo não. Paulo passou a ser perseguido por amor à igreja de Cristo. Nós vamos ver esse relato em 2 Coríntios, 2 Coríntios 4:11, que diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Paulo, ele era perseguidor da igreja de Cristo, mas pelo Evangelho ele passa então a ser alguém que passa a ser perseguido por amor ao Evangelho de Cristo. Saulo, ele fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, o que ele julgava certo, o que ele julgava correto. Mas Paulo, ele buscava obedecer a Jesus. Não importava mais a sua vontade, aquilo que parecia aos olhos deles bom. E logo na sua conversão, lá em Atos capítulo 9, verso 6, quando ele cai do cavalo e ele fica cego, ele vai dizer: quem é, Senhor? Lá no verso 5 ele diz: quem é, Senhor? E aí ele diz, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele lá no verso 6 ele diz assim, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? Já nesse momento inicial da sua conversão, ele já imediatamente passa a obedecer a Jesus. Senhor, que queres que faça? Que queres que faça? Então Paulo, o texto bíblico vai dizer que ele era blasfemo, perseguidor, insolente, né? Saulo era isso, mas Paulo ele era misericordioso. O amor nutria e se avolumava em seu coração para com a causa do Evangelho.
Mas o texto bíblico, ele continua. Tito capítulo 1, ele começa reforçando, dizendo que ele era Paulo, mas logo em seguida ele diz que ele era servo de Deus. Paulo, servo de Deus. Olha só que interessante, porque ele era servo antes da conversão a Jesus, servo do pecado. Mas com a sua conversão ele passa então a ser servo de Deus. Deus liberta do pecado para servir a Ele. Antes escravo do pecado, mas hoje Paulo, ele é servo de Deus. Saulo, ele era pecador. Ele diz que ele era o principal, porque ele era perseguidor da igreja. Mas Paulo, ele era pronto para o serviço do reino de Deus. Quero ler com os irmãos 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo dizendo: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Esse é o testemunho de Paulo, que antes era servo, escravo do pecado, mas que agora ele era servo de Deus, pronto a obedecer. Mas Paulo também estava pronto a padecer pelo Evangelho. Por isso ele era servo. Atos 9, verso 16, vai dizer isso. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus diz a Ananias: vai, verso 15, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo estava pronto a padecer pelo Evangelho de Cristo. Paulo, ele estava também morto para o mundo, mas vivo para Deus. Isso nós vamos ver em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Morto para o mundo, mas vivo para Deus. Este era o relato de Paulo, servo de Deus, E Paulo também estava pronto a frutificar o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:23. Ali nós temos o fruto do Espírito. E Paulo é um exemplo ao dizer sobre os frutos do Espírito. Mas ele também continua, e ele diz que ele é também apóstolo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o principal exemplo a ser seguido pela igreja dele. E é o próprio Jesus quem estabelece os princípios e os postulados que devem ser seguidos pela igreja cristã ou pela sua igreja. E
a palavra, então, apóstolo, faz referência a esse grupo dos 12 apóstolos, os 11 mais o apóstolo Paulo. Por quê? Porque estes receberam do próprio Cristo a responsabilidade de lançar os fundamentos, os postulados, os princípios que vão nortear a igreja do Senhor. Apóstolo, aquele que estabelece os fundamentos. Então, Paulo, ele é chamado apóstolo, não porque ele se auto-intitulou apóstolo, como nós temos nos dias de hoje, né? As pessoas se auto-intitulam apóstolos. Não é este o caso. Foi o próprio Cristo que o colocou como apóstolo, né? E Apocalipse capítulo 21, verso 14, vai dizer e reforçar exatamente este princípio dos apóstolos como aqueles que colocam os fundamentos. Apocalipse capítulo 21 está falando da Nova Jerusalém, e diz assim lá no verso 14: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então os apóstolos são aqueles que estabelecem os fundamentos. Paulo está dentro desse grupo que compõe os apóstolos. Inclusive ele chega a dizer para a igreja que era para a igreja imitá-lo, porque ele era imitador de Cristo. Então ele estabelecia estes fundamentos através da orientação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Paulo também era apóstolo dos gentios. Ele foi colocado por Deus para pregar aos gentios. Gálatas capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo, ele foi colocado como apóstolo pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, para estabelecer os princípios norteadores da igreja de Cristo. Por isso ele coloca lá que ele era também apóstolo de Jesus Cristo. Paulo também, como apóstolo, é o responsável, juntamente com os outros apóstolos, de estabelecer os postulados da fé cristã. E está em Gálatas capítulo 1, verso de 9 a 12, que reforça exatamente estes princípios norteadores dos apóstolos, do qual Paulo faz parte. Mas ele também diz que ele era promotor da fé. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Aqui ele se coloca como aquele que é promotor da fé, aquele que está pronto a ir adiante, estabelecendo e promovendo a fé cristã. O que quer dizer isso? Que ele era aquele que apontava para Cristo, né? Então, nós como crentes e como cristãos, nós devemos viver de forma que a nossa vida aponte para Cristo, levando então a fé salvadora por onde nós passarmos, onde nós estivermos. Então Paulo, ele era esse promotor da fé, aquele que promovia a fé em Jesus Cristo, né? Paulo, ele anunciava a fé em Jesus Cristo pelo poder de Deus. O poder de Deus habitava sobre sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim:
a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo, então, era este homem que promovia a fé para que o Evangelho fosse anunciado aos gentios e que o Evangelho fosse pregado a todos. Mas ele também disse que o Evangelho era para os eleitos de Deus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ele vai reforçar esse conceito da eleição, né? Nós precisamos ter em mente, irmãos, que os caminhos de Deus não existe acidente. E o texto bíblico ele vai dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. Ele vai dizer que nós somos a geração eleita. Está lá em 1 Pedro, quero ler com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Geração eleita, sacerdócio real. Então, o texto bíblico vai dizer que aqueles que se salvam são escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, né? Da mesma forma que Paulo era chamado por Deus como aquele vaso escolhido para anunciar a fé aos gentios, né? Mas aí ele continua e diz também que pelo pleno conhecimento da verdade, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Paulo, ele antes da sua conversão, ele tinha como verdade aquilo que ele tinha aprendido até então. Mas a partir do seu encontro com Cristo e a sua vida transformada, ele passa a realmente identificar Jesus Cristo como a verdadeira verdade. A verdadeira verdade que deve ser buscada. Verdade que está em Cristo Jesus, né? E que deve ser buscada na sua plenitude. Lá em João, capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta verdade que deve ser buscada na sua plenitude é o próprio Jesus. Não são filosofias, é a pessoa de Jesus Cristo. Pleno conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. É desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Verdade que liberta. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, vai dizer isso. Que Deus, Ele quer e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Jesus Cristo. E Paulo, ele então tinha essa verdade, ele buscava anunciá-la aonde ele estivesse, com quem ele tivesse. Fosse um rei, fosse um andarilho, ele anunciava
O Evangelho, ele anunciava a verdade. E por fim, ele vai dizer, segundo a piedade, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Por que ele vai dizer isso? Porque o Evangelho, se não fosse a piedade, seria palavras ao vento. O Evangelho de Cristo, ele precisa ter a sua atuação prática na vida das pessoas. Jesus fazia isso. Ele anunciava o Evangelho, mas ele dava o pão também. Ele estendia a mão, ele curava. Então o Evangelho, ele tem essa característica de piedade, que é quando o nosso coração é movido em favor do outro. Piedade é a obra de Deus na prática. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos cultivar isso. E Paulo, ele também, por onde ele passava, nas igrejas que ele atuava, né, e são várias, ele tinha como regra de sua vida a piedade. Levar o Evangelho, mas também praticar transformação na vida das pessoas, né? Então, estas obras de piedade são obras que Deus mesmo prepara para que a sua igreja possa caminhar por elas. Lá em Efésios, capítulo 2, verso de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus nos alcança com a sua graça, para que esta graça possa alcançar outras vidas. O irmão Rafael está estudando essa parte que fala dessa parte da piedade, quando você estende a mão ao outro. Não é isso, Rafael? O Evangelho é isso. E é isso então que ele está dizendo, piedade, né? Então Paulo, ele vai ensinar isso à igreja, a manifestar piedade para com o próximo. Filipenses, último texto bíblico, capítulo 4, versos de 15 a 18, vai dizer assim: e bem sabeis vós, Paulo dizendo à igreja de Filipos, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma ou outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Verso 18: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Igreja praticando piedade. E Paulo reforça isso nesse texto bíblico. Era o que ele tinha ensinado e a igreja aprendeu. Igreja piedosa, que estende a mão, que não somente tem palavras, mas ela também tem atitude, ela também tem prática e ela atua para gerar também transformação na vida das pessoas. Deus, irmãos, nos salva para fazermos diferença. Paulo, antes, ele era Saulo, ele tinha um futuro muito promissor, brilhante, no meio em que ele circulava. Mas quando ele foi transformado pelo Evangelho, no encontro seu com Jesus, ele abriu mão de tudo, para servir a Deus, servir a Jesus Cristo, e para estabelecer a igreja de Cristo por onde ele passava. Ele se dedicou a isso, e ele fez diferença.
ele impactou vidas. Por isso ele é chamado apóstolo também do Senhor. Nós precisamos ter em mente que o mundo ele jaz no maligno, estão nas trevas, e nós precisamos, como igreja de Cristo, atuar para que o Evangelho possa chegar até essas pessoas e gerar também transformação. Amém? Que Deus nos abençoe como igreja dele, e que possamos aprender com o apóstolo Paulo a ser referência onde nós estamos. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Ele fazia questão de anunciar o Evangelho, porque ele dizia que era o poder de Deus para transformar as pessoas. Por isso que nós estamos estudando na IBD as cartas de Paulo. E hoje nós podemos compreender um pouco quem era Paulo. Quem é essa pessoa que nós estamos estudando? Quem é essa pessoa que escreveu essas cartas? Quem é essa pessoa que teve um encontro com Cristo e teve sua vida transformada? Que Deus nos abençoe para que possamos realmente ser uma igreja impactante e que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Amém?